Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e desta vez eu trago para vocês uma aula especial sobre BIAB, tudo aquilo que você queria saber sobre BIAB e o pessoal só fica contando aí aos pedaços para você, né? Então a gente sabe que tem várias formas da gente fazer cerveja e uma delas é por meio aí do BIAB. O que significa esse BIAB? BIAB é um acrônimo em inglês de Brew in a Bag, ou seja, braçar em um saco. É uma técnica da gente fazer a misturação da cerveja um pouco diferente da técnica tradicional, né? No Brew in a Bag, a gente faz uma espécie de um chá gigante, como a gente pode ver aqui ó, nessa imagem. Né? Colocado um saco, os grãos são colocados aqui dentro e eles são imersos na panela, assim como a gente faz um chá. Só que ao invés de a gente estar usando água fervendo, que é normalmente usado para o chá, a gente vai usar uma água aqui entre 60 e 70 graus centígrados, né? No final do processo, esse saco ele vai segurar todos os grãos e vai possibilitar a gente separar o bagaço, que é o que está aqui dentro, né, o residual dos grãos, do líquido, do mosto que está escorrendo aqui para dentro da panela, bastando para isso suspender esse saco, né? Então, enquanto que o método tradicional a gente tira o líquido dos grãos, né, por meio de um fundo falso, de um sistema de filtragem aqui embaixo, no método de BIAB a gente tira os grãos do líquido, a gente faz o contrário, mas no fim dá na mesma, é o mesmo tipo de processo, né? É o mesmo resultado. Quais seriam aí as grandes vantagens e desvantagens do processo BIAB? Então, o processo BIAB apresenta um baixo custo, né? Você só vai precisar de uma panela e mais um saco, não tem que comprar duas, três panelas, não tem que fazer sistemas complexos de trasfega ou mesmo de filtragem, né? Ele vai ocupar pouco espaço, tanto na sua cozinha quanto ali no lugar que você guarda seus equipamentos, né? Bastando, como eu falei, uma panela e algumas coisas, então não vai ocupar tanto espaço assim. O saco ele é plenamente reutilizável, dá para você usar aí dezenas e dezenas de vezes esse saco, né? Ele não estraga facilmente, você despreza o bagaço, descarta, joga ele fora, mas o saco você dá uma lavada e mesmo ele não ficando branquinho, né, como ele era da cor que você comprou, ele pode acabar ficando amarronzado, principalmente se você faz cervejas escuras, mas não tem problema nenhum, essa cor não vai passar para suas outras cervejas, tá? Ele é bem facinho de limpar, né? Joga o bagaço no lixo, depois vira o saco ao contrário e vai ali no tanque, começa a jogar água, passar ali com a mão, que facilmente você tira todas as cascas. Se quiser também deixar de molho, pode deixar de molho para facilitar soltar. Algumas pessoas colocam vanish, alguma coisa mais forte, até mesmo que boa para soltar, para deixar branquinho, mas eu não recomendo. Eu acho que não precisa fazer isso. Até mesmo que boa pode acabar não só degradando o teu biab, né? Ela ataca ali as fibras do teu bag, pode estragar rápido, e ele não precisa ficar branquinho, basta que ele esteja limpo, ok? E pelo fato e a gente também tem um rendimento um pouco menor, ele ajuda a concentrar os sabores de malte. A gente acaba usando às vezes um pouquinho mais de malte, né, na receita para fazer a mesma quantidade, então você tem aí uma concentração maior de sabores do malte. É uma das grandes vantagens aí do sistema sem recirculação, não só do BIAB, mas qualquer sistema que você não faça recirculação, né? Não faça, desculpe, que você não faça esparge, que você não faça lavagem, né? Quais seriam aí algumas das desvantagens do BIAB? Então, dependendo do tamanho do teu sistema, né, do tanto que você faz cerveja, pode ser um pouquinho difícil suspender esse saco para drenar. Então, pode ser que você precise de alguma coisa para prender esse saco lá em cima, né, um gancho, ter uma corda para amarrar. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E ele exige uma panela bem maior do que o volume final da cerveja, né? Também a gente vai falar sobre a panela e ela vai ser em torno aí de 10 a 30%, às vezes 50% maior do que a panela que você utilizaria para fazer uma receita tradicional com duas ou três panelas. E às vezes, principalmente se você não faz recirculação, nem esparge, a eficiência pode ser um pouquinho menor que o método tradicional, principalmente quando for de uma receita de alto OG. Né? A eficiência acaba ficando menor nas receitas de alto OG. A gente vai entrar em detalhes sobre esses aspectos durante o curso, ok? Então, quais seriam os tipos de panos mais adequados para o sistema BIAB, né? O pano para o BIAB, para fazer o saco, tem que ser um pano bastante permeável, né? Bastante poroso, como a gente pode ver aqui por essa imagem. Tem que ter esses furinhos por onde o líquido pode ser facilmente drenado
quando a gente estiver suspendendo aí o nosso saco, né? Mas ele também tem que ser um tecido resistente, não pode ser poroso demais para que não caia os grãos e também não pode ser muito frágil, né? Não pode rasgar facilmente. Então, normalmente, o que a gente encontra aqui no mercado brasileiro são sacos feitos com material de musseline, que é esse tecido aqui, ó, que ele parece muito, né? Ele é um tecido que é usado para fazer vestidos de mulheres, né? Pode ser usado o voal, que também é um tecido bem parecido com esse, que é muito usado para fazer cortina. Pode ser tecidos sintéticos, mais parecidos com esse aqui, com tramas mais abertas, que são até um pouco melhores do que esses. E pode ser também um tecido chamado filó, que também parece com esse aqui, mas tem que tomar cuidado, que às vezes eles podem ser muito frágeis, né? Que tipo de tecido que não serve para fazer saco de biabe? Não serve nylon, porque o nylon geralmente ele é muito fechado. O nylon ele não deixa drenar. Então você não consegue achar um nylon que tenha esse formato. O nylon ele vai ser muito fininho assim, mas ele não permite que o líquido passe por ele. Então não serve. Algodão também, por exemplo, como é feito esses sacos para fazer café, não serve, né? A drenagem que a gente tem ali para um pó de café é muito diferente da drenagem que a gente precisa para fazer cerveja. Então, tecidos de algodão, mesmo que rústicos, não servem para a gente. O sisal, que é aquele material que é feito corda, que a gente também encontra às vezes uns tramadinhos, né? Também eles não servem para fazer biabe. Aquele lá dá gosto, ele não é adequado, ele fica muito sujeira lá dentro, é difícil de limpar, então o sisal você também não usa. Aquele tecido não tecido, o tal do TNT, que também parece ser furadinho, ele também não serve, ele se dissolve com a temperatura e ele às vezes solta produtos químicos, além dele ser muito frágil, ele rasga com muita facilidade, também não serve. Tela de mosquito também é muito complicado, porque é um material muito duro, muito sintético e ele é muito químico, né? Durante o aquecimento ele pode estar soltando ali produtos químicos na água que você vai beber que não é adequado para você estar fazendo cerveja. Então evite tela de mosquito também. Então capa de travesseiro e outras maluquices que você pode estar pensando, né? Evite essas coisas, né? Foque aqui nesses tecidos que são adequados e que tenham mais ou menos esse aspecto daqui. Uma dica: se você quer fazer em torno de 5 litros de cerveja, uma opção barata e fácil é nessas lojas de coisas de casa, onde vende aqueles sacos para lavar roupa íntima. E ali esses sacos eles têm bem esse formato. E tem uns sacos grandinhos que aguentam ali 2, 3 quilos de malte, que é bem adequado para você fazer. Dá para você usar esse tipo de saco sim, ok? Então, como você vai escolher um pano para fazer o biabe, né? Você está lá na loja e será que aquele pano serve? Você pode fazer alguns testes, né? O primeiro deles é ver se ele rasga fácil. Pega o pano, dá uma puxadinha ali e vê se ele rasga fácil. Se ele rasga fácil, ele não serve. Se for necessário, você pode também fazer 2 bags, né? Um dentro do outro para aumentar a resistência aí e evitar que ocorra um acidente, que o bag se rasgue ali na hora de você subir e faça muita lambança. Lembrando que o saco pode ser reutilizado dezenas de vezes, então compre de boa qualidade. Eles não custam muito caro, né? Então você pode tanto fazer, pagar baratinho ali e mandar fazer, como pode comprar também um saco de boa qualidade, porque dá para fazer ali 20, 40, 50 vezes sem estragar esse saco, certo? E para você saber se a trama que ele tem é adequada, você pode fazer o teste do palito de dente. Que é o seguinte: você pega um palito de dente e tenta atravessar o palito de dente pelo tecido. Se nem a ponta do palito atravessar o tecido, né, se você não consegue nem furar ali, né, não tem um buraquinho no tecido, que nem a pontinha do palito passa pelo outro lado, então não serve. Esse tecido tem uma trama muito fechada e você não vai conseguir fazer uma boa drenagem. Se por outro lado o palito atravessar de uma vez para o outro lado, né, significa que a trama é muito aberta, também não serve porque os seus grãos podem cair, passar por ali, também está muito aberto, também não serve. Então se somente a ponta do palito atravessa o pano, mais ou menos ali pela metade, a pontinha ou quase todo, então significa que você tem uma trama bem adequada para você fazer o teu bag. E qual é o tamanho e o formato para fazer o nosso biabe, né? Então, basicamente, você pode fazer ele de duas formas. Você pode fazer ele retangular, assim, mais ou menos no formato de uma capa de travesseiro. Então, se você fizer ele retangular, você faz o seguinte: a altura dele você faz pelo menos 30% maior que a altura da panela. E a largura dele você faz também 30% maior do que o diâmetro aqui da panela, né? A largura da tua panela, beleza? Se você for fazer ele cilíndrico, ou seja,
com uma base aqui, ó, arredondada e depois um cilindro aqui em volta, né, com uma costura, como está nessa imagem. Então a altura você pode fazer ele mais ou menos 20% maior do que a altura da panela, e a largura você faz da largura exata aí da largura da panela, para ele entrar bem encaixadinho aqui dentro, ok? Por que que tem que ser maior do que a panela? Ele precisa ser um pouquinho mais alto porque a gente precisa dar a volta nele aqui para prender ele na panela. Então, né, depois que você colocou o saco, a gente precisa dar um jeito de dar uma amarrada nele. E o melhor jeito é costurar um cadarço aqui em volta, ó, dessa boca, né, como se fosse o cadarço ali de uma bermuda, e que esse cadarço você permita ali dar um nó e dar um laço, certo? Esse cadarço ele também vai ajudar depois na hora da gente fechar o saco para poder suspender o bag, também ele ajuda bastante. E não dá certo a gente usar prendedores, tem gente que usa prendedor de sapato, aqueles prendedores de papel, aqueles clipes de papel aqui para segurar, isso não dá certo, gente, isso acaba caindo ali, não é uma boa ideia. E cuidado para o fogo também não queimar as pontas aqui nem o seu bag, né? Então não deixe, por exemplo, como está nessa imagem aqui, ó, os cadarços soltos. Você dá um nó, dá um laço e dá uma enroladinha aqui na base aqui da panela para que o fogo, na hora que você estiver esquentando, não acabar aqui queimando o teu cadarço. E também tome cuidado com aqueles fogões do tipo caga-fogo, né? Esses fogões são muito fortes, industriais, porque a chama que vem aqui pelo lado pode acabar também queimando o seu bag. Tá? Então, se você usa esse tipo de fogão, cuidado aí na hora de você esquentar para você não estragar o seu bag, beleza? E qual que é o limite, né? Qual o tamanho máximo que eu posso fazer aí um saco de pano para fazer o sistema BIAB? Então vou te dar 3 sugestões, né? Um sistema que é bem tranquilo é para fazer de 5 a 20 litros de cerveja. Ou seja, dentro do bag você vai ter ali mais ou menos até 6 kg de malte, né, aqui para 20 litros de cerveja. E depois que isso aqui estiver encharcado, que você tiver que levantar, você vai estar levantando aproximadamente 12 kg de peso desse teu bag, né? Então é uma coisa que você consegue fazer com uma mão, fazer devagarzinho e não vai te dar muito trabalho. Agora, se você já passar para um tamanho intermediário, você vai precisar de alguma coisa para erguer, para suspender o saco enquanto ele estiver ali levantado, estiver drenando, né? Então, se você estiver fazendo entre 40 e 60 litros de cerveja, você vai ter aproximadamente ali de 12 a 20 quilos de malte. Então, vai ter que fazer uma força para levantar de em torno de 40 quilos. Então, é muito difícil a gente com uma pessoa só conseguir levantar ali 40 quilos, né, com muito cuidado, que a água está quente, que está escorrendo água ali quente, sem se queimar, sem se machucar, então já fica ali numa situação um pouco crítica. Então tome cuidado se você estiver já nessa situação. E acima disso, como a gente está vendo aqui na foto, ó, olha, é muito arriscado, né? Você fazer aqui 60 litros de cerveja, como são essas panelas que estão aqui, a gente já está pensando aqui em levantar mais de 40 quilos de malte encharcado, né? Então veja a estrutura que a pessoa tem, com macacos hidráulicos aqui, com estrutura de ferro para sustentar, e até correias aqui ó, que estão em volta do saco para ele não rasgar. Então é uma situação já bastante arriscada, que eu já não te indico você a fazer sistemas tão grandes no sistema BIAB. Aí você pode até fazer aqueles sistemas de single vessel, mas baseado em cestos de inox, né? Cestos metálicos, que você possa aí, suspender por meio de algum tipo de máquina que possa te ajudar, porque o peso aqui a gente está falando aí às vezes, isso aqui ó, de 60, 80 quilos até de grãos aqui, ó, certo? E como é que a gente faz para a gente suspender o saco? Então, se o saco for pequeno, a gente pode segurar ele com a mão, como está nessa imagem aqui. Só que acaba que cansa, né? Porque o saco ele demora para drenar. Isso aqui não são apenas alguns segundos, ele leva alguns minutos para acabar drenando. Então, se você for bastante forte, você pode até tentar isso daqui, mas cansa bastante o antebraço. Uma das maneiras mais práticas é você apoiar esse bag em algum tipo de escorredor, né? Você prende aqui, né, pelo cadarço e coloca algum tipo de escorredor, por exemplo, escorredor de arroz, escorredor de macarrão, e você coloca o saco apoiado em cima da panela e deixa ele ali pingando por mais ou menos uns 10, 15 minutos, que vai ser o tempo suficiente. Você também pode opcionalmente fazer um sistema de cordas, como esse que a gente tem aqui, ó, que você amarra em algum lugar alto aí no teto ou na parede da sua casa
e o saco fica pendurado ali dentro enquanto ele fica escorrendo. Quanto maior for o bag, mais tempo ele demora para escorrer, né? Então esse tipo de treliça aqui é ideal para quando a gente está falando aí de sacos com acima de 10 kg de malte. Esses tamanhos menores aqui, ó, dá para fazer ali com 2, 3, até 5 kg, 6 kg de malte, dá numa boa para a gente fazer sistemas como esses daqui, certo? E se você precisar espremer um pouquinho para drenar mais o líquido, pode espremer. Ele não vai interferir muito na qualidade da tua cerveja. Só toma cuidado para você não se queimar e também não precisa apertar demais, tá? Aqui vai estar muito quente. Então, algumas informações gerais aí, resumindo do que a gente já falou nos vídeos anteriores. A panela precisa ser de 1,5 a 2 vezes maior do que o volume de cerveja produzido. Quanto maior for a panela, mais fácil é de você trabalhar com biabe, certo? Então, por exemplo, uma panela de 30 litros dá para você fazer ali de 15 a 20 litros de cerveja numa boa. O saco precisa ficar escorrendo de 5 a 15 minutos em média, né? Quanto menor for o saco, quanto menos cerveja você estiver fazendo, mais rápido ele vai escorrer, né? Se você estiver fazendo ali 5 litros de cerveja, rapidinho, em 5 minutos já escorreu. Se você estiver fazendo 20 litros, talvez ele leve ali uns 15 minutos para escorrer tudo, tá? Então depois que escorreu, a gente vai descartar o bagaço, né? A gente abre o saco, vai lá na lixeira e joga o bagaço fora. E toma cuidado porque mesmo após escorrer, esse bagaço ele retém cerca de 500 ml de água, né, ou de líquido, para cada quilo de grão. Então ele vai formar muita água quando ele esfriar ainda, tá? Então cuidado aí onde você vai jogar, para depois você não fazer muita sujeira. E enquanto esse saco escorre, você já pode iniciar o aquecimento da água para fervura. Você só toma cuidado para não já chegar em temperatura de fervura mesmo, porque os vapores da fervura podem até atrapalhar de escorrer ali o teu mosto, pode extrair até tanino dos grãos, tá? Então pode ir ligando o fogo, mas não deixa chegar ali em 100 graus antes de terminar de escorrer. E também geralmente a gente não faz o processo de lavagem, né, processo de esparge aqui quando a gente faz biabe. A gente simplesmente levanta os grãos, ali já vai estar toda a água da mostura, e escorreu, a gente já vai para o processo de fervura, certo? Por que a gente não faz o esparge? Porque geralmente quando a gente levanta o saco e esse grão está, vamos dizer, entre aspas, seco, né, ele não está imerso em nenhum líquido, fica muito difícil a gente jogar água e estar drenando ou solubilizando o açúcar ali retido. Você acaba simplesmente fazendo um enxágue, né? É praticamente água que está passando ali. Então, se você já botou muita água para fazer a tua mostura e você ainda joga um pouco mais aí de água por cima, tentando tirar açúcar, às vezes a densidade que está caindo ali é abaixo de 1010 e você está simplesmente aguando o seu mosto. Por isso que a gente geralmente não precisa fazer, não faz esparge. Não teria benefício nenhum em estar fazendo esparge aqui para o sistema biabe. Em relação à quantidade de água e malte, né, e o processo biabe, como é que a gente prepara essa nossa receita e o nosso processo? Então, lembrando, toda a água da mostura é adicionada de uma só vez. Diferente do método tradicional, que a gente usa aquela relação mais ou menos de 2,5 litros, né, de litros de água por quilo de malte, aqui no sistema biabe, normalmente a gente vai usar de 4 a 6 litros de água por quilo de malte. Em alguns sistemas, né, quando a cerveja for de baixo OG, pode ser necessário até acrescentar mais água ainda para você conseguir colocar todo o teu bag imerso. Então tem receitas, tem sistemas que pode chegar numa relação grande, como por exemplo 9 litros por quilo. Isso não tem tanto problema assim, tá? É uma característica de alguns sistemas. Isso aqui é uma exceção, normalmente fica entre 4 a 6 litros. O que acontece nesses sistemas é que você vai precisar depois fazer uma fervura mais intensa para poder conseguir chegar naquela OG pré-fermentação adequada. Então, como a gente tem muito mais água que o sistema normal, a gente tem uma maior solubilização do amido, que é uma coisa boa, mas também podemos ter alguns tipos de problema, principalmente quando a quantidade de água sobe bastante. Então, numa solução muito aquosa, a gente pode ter um problema, por exemplo, de o pH ele não ser o ideal para a conversão enzimática. A gente lembra ali que o pH ideal é em torno de 5,2, né? E aí teu pH pode estar, por exemplo, 5,8 até 6 pH, e ele vai estar muito, não chega a ser alcalino, mas vai estar assim
muito pouco ácido para ter uma boa conversão enzimática. E aí, nesses casos, é melhor você usar algum tipo de sal para você estar ajustando o pH da sua mostura para ter uma eficiência melhor. Ou se não, que você tenha mais tempo para mosturar. Ao invés de fazer uma mosturação aí de 30 minutos a 1 hora, você vai acabar fazendo a mosturação de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas por conta disso. Então a concentração enzimática também é menor por conta dessa solubilidade, né? Dessa quantidade maior de água que também atrapalha a conversão e acaba aumentando o tempo. Então, resumindo, nessa conversão enzimática ela pode ser atrapalhada por esses dois fatores, pelo pH que não está ideal e pela concentração enzimática que é menor. E aí você pode, principalmente em receitas que tiverem muitos grãos caramelos, né, que eles têm poucas enzimas ali, ou se você usar grãos malteados. Então, esses três parâmetros é que vai te chegar numa situação que aí sim você vai precisar acabar adequando o seu processo, né? Então, numa situação dessa que você tem ali, por exemplo, um pH muito elevado, como já falei, corrigir o pH, ou uma concentração enzimática, você pode precisar de um tempo maior para conversão, que normalmente seria ali de 30 minutos a 1 hora, para uma conversão de 90 minutos a 1 hora e 20, né? Então, dica final, né? Novamente, se possível, meça e corrija o pH da água em sistemas BIAB e sempre faça o teste do iodo quando você usar BIAB, porque você pode estar acostumado a um sistema otimizado de relação água malte e pH, onde você tem uma conversão muito rápida, e aí você pode estar tendo um problema aqui no teu BIAB de não ter conseguindo alcançar a conversão justamente por esses fatores e já passando ali para a fervura sem ter terminado a sua conversão. Então fica a dica, sempre faça aí o teste do iodo quando você usar o BIAB, ok? Então, para a gente entender melhor a eficiência do BIAB, eu trouxe esse gráfico aqui que ele apresenta alguns dados, algumas informações. Então vamos entender como é que esses números funcionam. Então aqui eu tenho vários níveis de densidade planejados de receitas, né, que vai desde uma receita muito sutil, com uma OG pretendida de 1030, até uma cerveja bastante alcoólica com uma OG de 1090, certo? Então, para a gente conseguir atingir esses níveis de densidade, para fazer 20 litros de receita em um mosto com 27 litros de água, eu vou precisar respectivamente aqui, ó, de 2,6 quilos de grãos para isso daqui, vou subindo para 3 quilos, 3,6, 4, quase 5, 5, 6, até 10 quilos de grãos para chegar aqui em 1090, né? Então todo mundo está acompanhando, né? Poucos grãos, muitos grãos. Quando eu tenho poucos grãos, eu vou ter esses grãos bastante dispersos nesses 27 litros de mosto. Então, consequentemente, eu consigo extrair muito do açúcar daqueles grãos. E aí eu vou conseguir ter uma eficiência super alta, uma eficiência que ali às vezes supera o sistema tradicional. Estou tendo aqui uma extração, uma eficiência de extração de 85%, que é muito alta, né? Então, com o volume ocupado pelos 2,6 quilos de grãos, mais os 27 litros de água que a gente usou para fazer esse mosto, vão me dar um volume total na minha panela de 30,4 litros. Então observe que para eu fazer 20 litros de cerveja, eu preciso de uma panela que suporte mais de 30 litros no total. Uma panela, por exemplo, de 35 litros, né? Como eu falei, uma panela quase que o dobro aqui do volume pretendido. Então, à medida que sobe a minha quantidade de grãos, como a minha relação água-malte vai diminuindo, a minha eficiência de extração também vai diminuindo. E aqui a gente passa por umas eficiências tradicionais do sistema de 2, 3 panelas, em torno aqui de 70% a 75%, e quando chega aqui em 1090 já tem uma eficiência mais baixa, né? Uma eficiência de 65%. Por que eu tenho uma eficiência tão baixa? Porque nesse caso eu tenho aqui, ó, 27 litros de mosto e 10 quilos de grãos. Eu tenho aproximadamente, olha, 2,7 litros para cada quilo de grão, né? Já tem uma concentração muitíssimo maior, 3 vezes maior do que eu tinha aqui. Então eu tenho uma solubilização muito menor do amido que está dentro do grão. É pouca água para extrair o amido. E acaba assim eu tendo uma eficiência menor. Então veja que a eficiência do teu sistema, ela não é estanque, ela varia de acordo com a OG que você tem na tua receita. Quanto maior é a OG,
menor é a eficiência, né? Quanto mais leve é a cerveja, a torgê, maior é a tua eficiência. Em relação ao volume da panela, também aumenta. Veja nesse caso aqui que para fazer uma receita com 1090, onde a gente usou 10 kg de grãos, eu tenho um volume total de 40 litros, ou seja, eu precisaria de no mínimo uma panela com 45 litros de volume, sendo ideal até 50 litros. Então, olha só, uma panela de 50 litros para eu fazer 20 litros de cerveja. Entendeu? Por isso que a gente precisa ter uma panela bem maior do que o volume de cerveja e por isso que a eficiência do teu sistema varia de acordo com o nível de alcoolidade, o nível de densidade do teu mosto. É muito importante você ter esses números na hora de você planejar a tua receita, porque os valores de eficiência vão estar muito próximos, né, desses valores que eu estou apresentando aqui para você. Beleza? Continuando. Vamos agora falar aí do passo a passo para a gente fazer uma cerveja, uma mosturação em um sistema BIAB. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é preparar a sua receita. E o que tem nessa preparação? O que tem de diferente na receita? Então, você tem que adequar lá no teu software, né, os parâmetros do seu equipamento para que ele suporte, para que ele esteja adequado aos valores de eficiência e ao teu processo. Então, no finalzinho do curso, a gente vai mostrar aqui o Beersmith, onde que eu tenho que me ajustar para eu estar trabalhando melhor, mais adequadamente para fazer os processos BIAB, certo? Opcionalmente, se a tua receita tem alto OG, né, acima de 1060, você pode fazer uma moagem mais fina. Eu não te recomendo você fazer isso aqui sempre, nem te recomendo fazer isso aqui como uma primeira opção, mas eu te deixo uma alternativa caso você tenha problemas de eficiência. Então, como a gente viu que a extração lá 1080, 1090 é menor, a gente pode fazer para esse caso uma quebra mais fina dos grãos para a gente conseguir um pouquinho mais de extração, um pouquinho mais de eficiência, tá? Então, como a gente usa um saco para fazer o sistema filtrante, é quase que impossível da gente acabar entupindo o saco por conta dessa moagem mais fina. Mas evite quebrar as cascas demais nesse processo de moagem para a gente evitar a extração de taninos, tá? Então, recomendação, lembrando, moagem mais fina somente se você faz uma OG acima de 1060 para você ter uma eficiência um pouquinho maior. Prender o saco, super importante, né? Coloque o saco dentro da panela, vire a borda dele, né? Dê um nó, dê um laço e prenda o cadarço aqui para evitar que queime. Aí você vai colocar toda a água da mosturação dentro da panela e vai aquecer até a temperatura de meshing, né? Até aquela temperatura de strike que a gente fala, que geralmente são alguns 3 graus ali acima da temperatura que a gente quer para manter a nossa primeira rampa. E se você trabalha com correção de sais, esse é o momento para você já estar adicionando os seus sais iniciais, como você planejou para a sua receita. Na sequência, você vai fazer todo o processo de meshing, né? Vai colocar os grãos bem vagarosamente lá dentro da panela, aos poucos, mexendo ali com uma colher para evitar e dissolver aqueles grumos, aquelas bolotas que parecem almôndegas que vão fazendo, né? Que está seco ali o grão. Então, coloca devagarzinho, vai mexendo para dissolver de forma que todos os grãos fiquem bem encharcados. Aí você vai fazer as suas rampas ou vai corrigir a temperatura a cada 15 minutos, normalmente, mantendo as temperaturas desejadas e todo o processo. E vai se lembrar sempre de quando tiver que ligar o fogo, mexer ali os grãos para evitar que eles se queimem, tá? Ou suspender um pouquinho o saco, que seja mais difícil, né? Suspender o saco para deixar ele longe do fundo, de forma a não queimar, né? A não sobreaquecer aqui o fundo dos grãos. Ok? Já vou falar lá na frente. Caso você faça recirculação, então não precisa ficar mexendo manualmente aqui, porque o próprio processo de recirculação contínua vai te resolver isso daqui. Beleza, então fez as suas rampas, né? Terminou ali, foi até o mesh out. Quando chegou no final da sua mosturação, desliga o fogo, né? Solta o cadarço, amarra ele, prende o saco e prepara para levantar para escorrer. E aí você vai suspender o saco, como está aqui, ó, deixando ele escorrer. Como eu já falei, pode espremer um pouquinho o bag, mas toma cuidado para não queimar, porque a temperatura aqui está muito alta. Então pode deixar ele escorrendo assim. Cancela.
pode deixar ele escorrendo assim, ou pode pendurar ele, né, em algum suporte, alguma coisa que te facilite, que você não tenha que ficar segurando aí com as mãos, certo? Então, como eu falei, opcionalmente você pode fazer o processo de recirculação. Como é que é esse processo de recirculação? É você ter uma torneira aqui no fundo da panela que vai permitir você drenar o mosto por aqui e jogar ele de volta aqui por cima. E esse processo pode tanto ser feito de uma forma manual, por exemplo, usando uma jarra. Você coloca uma jarra aqui embaixo, abre a torneira, deixa escorrer, né? Drena ali, fecha a torneira, pega o líquido, joga aqui por cima. Eu vou mostrar isso aqui mais para frente. Ou pode ser um sistema de bombas, como tem esse aqui, ó. Já tem uma mangueira que leva aqui para uma bomba. Essa bomba suga esse líquido e joga de volta aqui por cima. Isso fica constantemente acontecendo, né? Então, para que serve o sistema de recirculação? Ele serve principalmente para aumentar a clarificação do mosto, para deixar a tua cerveja mais límpida no final, né? Embora o Biab, embora que ele produza aquele mosto turvo, ele não vai ficar turvo na cerveja pronta, mas um processo de clarificação ajuda a ter uma cerveja mais cristalina. Ele também ajuda a homogeneizar a temperatura, principalmente quando você está reaquecendo, né? Para evitar aquela queima do fundo dos grãos, para evitar uma caramelização. Acontece que quando a gente coloca esse bag aqui em cima, diferente que quando a gente ferve água e a água sobe, né, a temperatura sobe e acaba homogeneizando, se você não mexer, aqui vai entrar em fervura e aqui em cima não vai esquentar nada, porque a cama de grãos ela é extremamente térmica, né? Ela é como se fosse um isopor que retém a temperatura. Então, por isso que quando você aquecer, sempre tem que estar ou recirculando ou mexendo com uma colher para que seja homogeneizada essa temperatura. Às vezes você coloca o termômetro aqui em cima, está dando 50 graus, o fogo está ligado aqui embaixo, está a 100 graus centígrados, está fervendo justamente porque a cama de grãos segurou ali a temperatura, tá? Então sempre que ligar o fogo, tem que mexer os grãos ou recircular, um dos dois. E por último, esse processo também pode aumentar um pouquinho a eficiência, né? Essa mecânica dos fluidos ajuda a extrair um pouquinho mais de açúcar de dentro do amido e você pode ter também um pouquinho aí maior de ganho na tua eficiência fazendo essa recirculação. Então, como é que seria a recirculação manual do Biab? Então a gente vai usar, por exemplo, uma caneca, uma leiteira, uma jarra grande, né? Como a gente está vendo por aqui, ó. Pode ser de plástico, de alumínio, como está essa, de ferro, qualquer material que seja limpo. E aí você vai colocar a jarra aqui embaixo, vai abrir bem devagar essa torneira, tá? Não vai abrir ela toda, porque essas torneiras são de meia volta, facilmente ela abre tudo. E se você abrir tudo, esse jato aqui vai fazer assim, ó, e vai jogar o mosto lá no chão e pode até te queimar. Então você vai abrindo a torneira aqui, ela está na posição fechada, né? Ó, ela em 90 graus, mais ou menos aqui, ó, fica totalmente fechada. Ele puxou um pouquinho para cá, está só um pouquinho aberta. Para abrir totalmente essa torneira, você tem que puxar ela até aqui, ó. Quando ela ficar em paralelo com o teu tubo aqui, ele ficaria totalmente aberto. Então veja que ela está só um pouquinho aberta e já está escorrendo. Então você deixa drenar esse mosto, que ele começa bem turvo, bem leitoso, né? Encheu a caneca, fecha aqui a torneira. E aí você vai por cima, como isso com madeira, uma colher ou alguma coisa, vai jogando de volta esse líquido aqui por cima do teu mosto, né? Vai espalhando bem uniformemente. Não deixa cair direto em cima dos grãos, porque vai fazer um buraco e aí você não vai conseguir fazer uma boa drenagem, uma boa filtragem. A gente tem que espalhar bem para que todos os grãos fiquem imersos ali no líquido para você ter uma boa filtragem, tá? Sempre espalhando bem, não deixando o líquido cair. E evite também fazer splash, fazer espuma, para evitar aquele tal do hot site aeration, né? Que pode promover a oxidação dos grãos. Então vai drenando e repetindo esse processo, né? Jogou uma vez, tira novamente ali mais um tanto de líquido e repita até ele sair dessa cor leitosa e ficar límpido como esse daqui, ó. Aqui já está bem limpinho. Normalmente a gente consegue fazer isso fazendo de 3 a 10 vezes esse processo de recirculação manual, ok? Você faz de 3 a 10 vezes, ele sai dessa cor turva e fica bem límpida como essa daqui. Evita, na hora de você drenar,
de tirar muito líquido. Evita de os grãos ficarem secos por cima, porque aí você vai estar perdendo eficiência dessa tua cama de grãos na qualidade de limpeza. O ideal é que sempre os grãos fiquem imersos, fiquem ali sobre o líquido, tá? Evita tirar demais. Então a gente aconselha drenar até 30% do volume do mosto de cada vez. Você não vai drenar todo o teu mosto e jogar por cima, tá? Pode drenar menos, 10%, né? Você está ali fazendo 27 litros, está tirando aqui de 2 em 2 litros, é menos de 10%, perfeito. Tá? No máximo 30% aí da tua mosturação, beleza? Então, repete isso daqui até ficar limpinho, você fez a recirculação aí e a limpeza dos teus grãos. É uma atividade opcional que você pode estar fazendo aí pela sua cerveja. Vamos agora na última parte do nosso curso falar aqui dos ajustes do Beersmith, né, ou de uma outra ferramenta. No caso do Beersmith, para fazer um sistema BIAB, a gente tem que trabalhar em 3 áreas, né? Confirmar a taxa de absorção dos grãos, vou falar já já, que é o seguinte: a absorção dos grãos no sistema BIAB, como o grão ele é suspendido, ele fica seco, ele acaba que ele retém menos água do que do sistema normal, tá? Que está ali dentro da panela. Então, quando a gente espreme, aperta, concentra, ele tem uma taxa de absorção menor. Então, isso afeta a quantidade de água total da tua receita. Vou mostrar como é que a gente faz isso. A gente vai ajustar a eficiência do sistema. Como eu falei, lembra quando eu apliquei lá aquela regra que vai de 1030 a 1090, a gente vai colocar a eficiência adequada ao G esperada. E também vamos mexer aqui no método de aquecimento, né? A gente precisa definir sempre a primeira rampa como uma rampa do tipo infusão, para a gente poder fazer a relação de água-malte, e vamos definir também a mostura do tipo BIAB, ok? Então vamos aprender a fazer isso aqui no Beersmith. Então, a primeira coisa é a taxa de absorção que você tem que confirmar lá nos parâmetros do sistema. Vai lá em menu, configurações, opções, desce aqui, clica aqui em avançado, e dá uma olhada aqui nesses 2 parâmetros se estão conforme eu estou te mostrando aqui. Ó. A absorção normal dos grãos é em torno de 1 litro de água por quilo de malte, que é isso daqui, mas quando a gente suspende no saco e esmaga, ele cai para aproximadamente 600 ml de água, né? Ele tem uma retenção menor e é importante você ter esse parâmetro configurado aqui para que você não acabe colocando água demais aí no teu sistema, na tua receita, beleza? Então você só vai olhar aqui nos parâmetros se eles estão com esses valores e não vai mexer em nada, tá? O Beersmith geralmente vem com isso daí, você só dá uma confirmada para saber se está ok. Confirmou, clique em OK, beleza, vamos para o próximo. Então, eficiência total do BIAB. Lembra que eu falei que a eficiência ela varia de acordo com aquela densidade. Vai ter o mínimo ali de 55% numa cerveja de alto G, e eu coloquei aqui o máximo de 70%, mas pode ter até um pouquinho mais de eficiência total se a tua densidade ali, se for uma cerveja de 1030, né, de OG, vai acabar sendo mais alta na extração. Mas você pode estar trabalhando aí com números entre 60 e 65, que vai ser a média para a maioria das receitas. Se você tem mais prática, ajuste conforme aquela tabela que eu falei, ou ajuste conforme as respostas que você tem para o teu sistema. Como cada sistema acaba tendo uma relação de água-malte diferente, uma relação ali de pH é diferente, você acaba tendo uma eficiência também diferente. A eficiência é uma coisa que você vai ajustando ao longo do tempo de acordo com o teu sistema, né? Então, clicou lá para fazer uma nova receita, vai aqui em eficiência total e ajuste isso daqui para o valor esperado aí para a tua receita, tá? Para aquela densidade que você vai estar fazendo. Feito isso, começa a fazer ali a tua receita, adiciona os grãos, adiciona ali o lúpulo, a tua água, tudo pronto, e aí você vai clicar no perfil da mostura. Quando você selecionar o perfil da mostura, você já pode usar um dos perfis padrões do Beersmith, que ele vem lá escrito BIAB, né? Ou você pode criar o seu. Criando o seu, você tem que lembrar que o primeiro passo aqui, ó, se for passo único ou se tiver vários passos, o primeiro sempre tem que ser do tipo infusão, que é que tem esse símbolo aqui. Ó, na hora de você criar o passo, cria ele como sendo do tipo infusão, porque é somente o passo infusão que tem relação de água-malte para você ajustar. Os passos que são do tipo temperatura, como esse que tem aqui, ó, ele não tem relação água-malte, você não adiciona água, né? Você simplesmente aquece. Então, o primeiro passo da mosturação sempre precisa ser do tipo infusão.
E aí precisa também marcar aqui embaixo que você vai estar fazendo um sistema do tipo BIAB, ok? Marca aqui BIAB e automaticamente o BeerSmith vai estar te sugerindo uma relação água-malte. Essa relação, essa quantidade de água aqui, ela é definida aqui no teu perfil, né? nesse step aqui do teu processo de mosturação, como a gente vai ver aqui na tela seguinte. Então, se você quer ajustar aquela relação água-malte, você clica aqui 2 vezes nesse passo e aí você vai abrir essa janelinha aqui e nessa janela você pode estar editando a relação água-malte manualmente. Vai lá e escreve, por exemplo, 5 litros por quilo e ele vai mudar aquele volume que era 43,8, olha, para, por exemplo, 45. E ele vai estar atualizando o teu volume aqui da tua receita, tá? Então é aqui que você regula manualmente a quantidade de água-malte, caso você precise, tomando sempre cuidado para que o volume de água aqui, ó, não é o volume total da tua panela, você ainda tem o volume dos grãos. Então toma cuidado para você acabar não fazendo uma relação de maior volume do que teu próprio sistema suporta, beleza? E lembrando que uma vez que você marca BIAB, o BeerSmith ele já desabilita aqui a parte de lavagem, né? Lavagem contínua ou batch sparge. Ele já elimina isso daqui, porque ele não vai fazer cálculo de água de lavagem, ele não vai te dar os passos ali para lavagem. Se você faz um processo de BIAB com lavagem, então você precisa desabilitar esse botão BIAB, ajustar os valores lá na configuração, como eu falei, de retenção de água para o sistema BIAB, né, reduzindo ali, e aí sim você marca aqui as caixinhas para fazer a sua lavagem, beleza? Pessoal, era isso aí que eu queria passar para vocês, uma aula bastante completa sobre BIAB, eu acho que tira muitas dúvidas aí, e fica aqui novamente, muito obrigado, valeu, até a próxima. Fique à vontade para fazer críticas e sugestões, né? Se você já conhece o nosso canal, participe sempre. Se você não conhece, dá uma acessada na nossa página, bit.ly/fabricar, e assine o nosso canal no YouTube, né? bit.ly/fabricaryt de YouTube, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima, fique com Deus.